7 décadas de trabalhos dedicados às pessoas cegas ou com algum tipo de deficiência visual. A Fundação Dorina Novil prioriza a inclusão social de crianças, jovens e adultos através de serviços gratuitos, principalmente na área da educação. Materiais em braille são distribuídos para mais de 2.500 escolas e organizações assistenciais em todo o país. Como forma de reconhecimento, foi realizada aqui na Assembleia Legislativa uma sessão solene para comemorar os 70 anos da Fundação Dorina Novil. O TV Revista começa agora. Presidida pela deputada Rita Passos, do PSD, a sessão solene tinha como finalidade a comemoração dos 70 anos da Fundação Dorina Novil para cegos. A Fundação produz livros em braille, falados e digitais acessíveis e promove a distribuição gratuita para pessoas com deficiência visual a mais de 1.400 escolas, associações, bibliotecas e organizações em todo o país. A Dorina foi uma pioneira no campo da inclusão. Foi a primeira professora a se formar, a primeira professora cega a se formar no Instituto Caetano de Campos, depois na Escola Normal Caetano de Campos. E ela foi realmente uma figura extraordinária. Os ex-presidentes da Fundação Dorina Novil foram homenageados durante a solenidade. 70 anos de existência não é fácil para uma instituição no Brasil. Dorina foi a nossa grande mentora, foi aquela que começou a pensar diferente no seu tempo. Imagine na década de 40 pensar em fazer produtos e não pegar o deficiente e colocar dentro de casa ou dentro de uma instituição. Então, a nossa instituição tem muito de inovador. Então, o que eu falo sempre, no DNA nosso, nós temos essa questão de inovar, de estar à frente do nosso tempo, e assim aconteceu na Fundação nesse transcorrer de tanto tempo. Nós precisamos expandir esse trabalho, nós temos que fomentar esse trabalho, divulgar esse trabalho. As pessoas têm que usufruir do trabalho que essa fundação exerce. Nós não podemos jamais esquecer e nós temos que pensar nos milhares de pessoas, as milhares de pessoas que vão usar esse trabalho que essa fundação realiza. Muitos já usaram e muitos ainda vão usar. Então nós temos que manter viva e chamar mais pessoas para poder participar e ajudar. Cólicas, espinhas, menstruação irregular. Esses são alguns dos sintomas da síndrome do ovário policístico, que afeta de 15% a 20% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva. Em casos mais graves, a mulher pode apresentar características masculinas, como o aumento de pelos no corpo por causa dos elevados níveis de hormônios masculinos. A causa da doença ainda é desconhecida, mas o diagnóstico e tratamento precoces podem ajudar a reduzir as complicações para a mulher. Os sintomas aparecem na fase da puberdade. A universitária Nicole descobriu que tinha um problema aos 15 anos de idade. Nicole, o que você sentiu? Bom, eu percebi que a minha menstruação começou a vir de 60 em 60 dias, ou até mais do que isso. E também eu comecei a sentir muitas dores. Então, antes da minha menstruação, coisa que eu não sentia antes, eu comecei a sentir cólicas muito fortes que me faziam parar de exercer qualquer atividade que eu estivesse fazendo para tentar fazer passar aquela dor. Então, isso me chamou bastante atenção e fez com que eu procurasse o médico depois de uns 4 meses que eu comecei a sentir esses sintomas. Logo no primeiro mês ainda tem aquela adaptação do corpo em relação ao hormônio, mas com uns 2 meses eu já percebi que já estava tudo regularizado. Nicole desconhece casos como o seu na família, mas é provável que tenha recebido uma herança genética. A síndrome dos ovários policísticos une fatores hereditários e ambientais que alteram a produção hormonal, explica essa especialista do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Já se conhece alguns genes relacionados à síndrome do ovário policístico, mas ela é muito influenciada por fatores ambientais, tanto de exposição daquele feto durante o pré-natal, quanto fatores do nosso dia a dia, como solventes, o BPA, que é utilizado no plástico, né? Herbicidas, a poluição do dia a dia e a obesidade. A formação de cistos nos ovários, em conjunto com outros sintomas,
ajudam a detectar a síndrome. A síndrome do ovário policístico é uma síndrome ampla que engloba dois critérios dos 3 seguidos de acordo com o Rotterdam, né? Que é você ter ovários policísticos ao ultrassom, ou seja, você tem um ovário de tamanho aumentado, com imagens de mais de 10 folículos na sua periferia, como se fosse um terço, um rosário na periferia. A paciente ter sinais de hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, que leva, por exemplo, ao aumento de acne, aumento da pilificação, aumento da oleosidade da pele. E ela ter ciclos menstruais irregulares, que caracteriza a anovulação. Então, se a paciente tiver 2 desses 3 critérios, ela já se engloba dentro da síndrome do ovário policístico. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa pretende informar as mulheres sobre o que é a doença, os riscos envolvidos e as formas de tratamento. Para isso, seria criada uma semana estadual de conscientização no calendário paulista. Eu acho importante que para as pessoas terem consciência e poderem procurar também um médico assim que elas sentirem os sintomas e desconfiarem que pode se tratar dessa doença. A síndrome dos ovários policísticos pode ser prevenida com uma dieta leve, combinada com exercícios físicos. E o tratamento vai depender se a mulher quer engravidar ou não. Se a mulher não quer engravidar, o melhor tratamento são o uso de anticoncepcionais, que vão ajudar a regular o ciclo. Anticoncepcionais que tenham progesteronas antiandrogênicas, o que é isso? Que tenham progesteronas que não estimulem o aumento dos hormônios masculinos, né? Isso vai fazer com que ela regule os seus ciclos menstruais, que diminua o risco de câncer de endométrio, que diminua o câncer de útero. E aí você tem que tratar também os outros fatores. Então, se ela é obesa, você tem que estimular exercício físico, estimular dieta. Se ela tem um aumento da insulina, que é o hormônio que vai ajudar a entrada de glicose na célula. Se ela tem esse aumento, você pode dar um hipoglicemiante, que é uma medicação que vai ajudar a diminuir essa insulina, com isso diminuir o risco de síndrome metabólica. E no caso da paciente que quer engravidar, você pode induzir a ovulação com indutores de ovulação, ou por boca, ou via oral, ou as medicações injetáveis, que aí já tem que ser acompanhado por um profissional especializado em reprodução humana. A capital paulista tem mais de 34 mil táxis que transportam cerca de 2 milhões de passageiros por mês. E vale o alerta, para você pagar o valor justo e fugir de cobranças irregulares ou fraudulentas, é bom ficar atento ao taxímetro na hora de entrar no táxi. Se você estiver atrasado para ir ao serviço ou se quiser fazer um passeio e ficar tranquilo na hora de voltar, tá aí 2 bons motivos para pegar um táxi. Mas você precisa estar atento neste aparelhinho aqui, ó, o taxímetro. Vamos entender para que ele serve e como ele é aferido. Fomos às ruas para saber se a população está atenta. Não olho, vou em tal lugar, deu X, pago e pronto. Já reparei, mas nunca verifiquei. Eu só vejo se está zerado o valor ali. Dependendo do momento, dá uma preocupaçãozinha assim, né? Por quê? Já pensou se o dinheiro não dá na viagem? O taxista tem que vir em várias situações. Uma delas seria, atualmente, a mudança de tarifa que houve, numa troca de veículo, numa troca de taxímetro, ou o taxímetro passou por um reparo, ou simplesmente a verificação anual, que é pelo vencimento do alvará de estacionamento. E tudo isso para aferir o taxímetro? Exatamente. E como é que se dá essa aferição? Tem uma parte burocrática que se traz os documentos, mas depois vocês fazem um percurso com o fiscal no carro, é isso? Isso, o fiscal ele faz uma simulação dentro desse percurso, no qual ele trabalha em cima de vários parâmetros que é mencionado na nossa portaria. Ah, entendi. Agora, o taxímetro em si, como é que ele funciona? Ele tem 2 variáveis. Ele trabalha com o comando horário, né? Que é o modo horário que se diz, e o comando quilométrico, tá? Que ele passa de uma transição de um modo horário para o modo quilométrico. Ou seja, eu entrei no carro, eu vou andar 30 quilômetros. Tem lá a bandeira aqui em São Paulo, aqui, por exemplo, começa com 4,50, é isso? Exato. E aí eu vou andar 30 quilômetros, eu andei 10, parei no semáforo ou parei no congestionamento. Aí o que acontece? Aí é onde entra o modo horário, né? Que ele, a cada 43 segundos, ele cai uma fração equivalente ao valor de 40 centavos. Ok. E aí no caso da bandeira 2, como é que funciona? A bandeira 2, ele funciona com valor por quilômetro rodado, o valor é de 30% a mais.
Importante destacar que na aferição vocês colocam o lacre, né? Dá para o passageiro visualizar fácil e qual é a importância deste lacre? Olha, é de suma importância esse lacre porque é onde existe a confiabilidade, tá, dos nossos serviços. O passageiro ele fica tranquilo, ele sabe que o instrumento passou por uma verificação mediante o IPEM. Quando o passageiro entra no carro, ele já está marcando 4,50. E depois, pelo quilômetro rodado, 2,75. Isso para os carros comuns. Carros comuns. Poucos os outros carros luxo, a bandeirada é diferente, mas é pouca coisa também. São esse sistema que se trabalha na cidade de São Paulo. E aí as variáveis, né, que são pelo tempo, a cobrança pelo tempo, ou então a cobrança pela quilometragem. Pela quilometragem. Isso, quilometragem, é normal isso na cidade ou indo para outra cidade vizinha aqui na cidade de São Paulo. Se o carro parar, ele vai ser cobrado, começa a ser cobrado pelo tempo. Aí para a cobrança por quilômetro e começa... Pelo tempo. É R$ 35,00 a hora parada. Ele, a menos de 20 quilômetros, o carro rodando a menos de 20 quilômetros está marcando pela hora parada. Então, por isso que num trânsito caótico, os taxistas não gostam. Tem que servir o passageiro, mas não gosta porque ele sabe que ele está perdendo, gastando gasolina e o taxímetro marca bem menos. Agora, o senhor falou 35 quilômetros ou reais? R$ 35,00 por hora. R$ 35,00 por hora, o que dá cerca de 40 centavos a cada 43 segundos, é isso? Perfeito. Que é o que o IPEM afere no taxímetro. Perfeito, é isso aí. Todos os táxis são aferidos pelo IPEM. Agora, eu estou numa cidade e quero ir para outra cidade. Aqui no caso de São Paulo, como é que funciona? Essas cidades em torno de São Paulo, Guarulhos, São Caetano, São Bernardo, Osasco, o taxímetro cobra mais, o motorista cobra mais 50%, além daquilo que marca o taxímetro. Isso é uma cobrança legal. Agora, quando for uma cidade mais distante, como é que funciona para o passageiro saber? O motorista cobra pela quilometragem. Faz um cálculo, uma cidade daqui em Campinas, que tem 100 quilômetros. Não é 100 quilômetros, é 200, porque aí de volta, o motorista volta vazio. Ele faz a conta e cobra pela quilometragem. Isso é legal, está dentro da lei. O valor da bandeira é estabelecido pela prefeitura de cada município e varia de cidade para cidade. Em São Paulo, a bandeira 2 é cobrada das 8 da noite até às 6 horas da manhã. Os amantes do futebol não podem perder essa dica, hein? Uma visita ao Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista. Repleto de recursos audiovisuais, o público pode interagir enquanto aprende ou relembra momentos importantes da história do futebol. E olha essa, Jeremias, o local onde funciona o museu também é especial, viu? Vídeo sobre pelada, futsal, futebol feminino. O museu ele é feito para quem ama futebol e para quem não conhece nada sobre o tema e se encanta de entender como que esse esporte faz parte da nossa cultura, da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, por isso a gente oferece atividades variadas para vários públicos e sempre com muito paixão e muito carinho pelo nosso futebol e pelo nosso Brasil. Lembranças vivas e o espetáculo das torcidas. Escuta só. Assim que o visitante entra, consegue se encantar com a aliança entre o antigo e a tecnologia. Em cabines separadas, dá para assistir belos gols narrados por jornalistas e personalidades esportivas. Mais um andar acima e o visitante descobre o motivo de tanta algazarra. Isso mesmo, o museu fica embaixo das arquibancadas. O melhor arranjo de um espaço não utilizado do Pacaembu, que foi transformado em um santuário das torcidas brasileiras. Sabe aquela história de que o seu time ganha mais do que o outro, do que o seu jogador fez mais gol do que o do outro time? Pois é, isso não é papo só de torcedor e nem de homem. Não pelo menos aqui no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, na região de Higienópolis, Pacaembu, em São Paulo. Aqui são 3 andares, 3 lances de muita história, muita tecnologia, muita inovação e muita interação. Claro, sempre com futebol. A cada 6 meses, a camisa é retirada para, entre aspas, descansar. Isso mesmo. Senão, ela estica por passar tanto tempo pendurada. Mais curiosidades? Olha isso. Num só jogo, 22 jogadores foram expulsos. E claro, se o papo aqui é futebol, história do futebol, jogadores, bola, o final da visita
não poderia ser diferente. Vamos agora a Bauru, no interior do estado. Cidade distante pouco mais de 300 quilômetros aqui, na capital paulista. E lá vamos conhecer um programa de recuperação de pacientes com problemas neurológicos ou com mobilidade reduzida através da ecoterapia. É um trabalho que enche de orgulho a equipe de cavalaria da Polícia Militar. Acompanhe. O sol está fritando no céu de Bauru, onde fica a sede do Comando de Policiamento do Interior, CPI-4. Aqui, o deputado Celso Nascimento é recebido pelos oficiais da Polícia Militar com um abraço do comandante-coronel Ayrton Martinez. Desde 2009, além do patrulhamento de rua, a cavalaria está à disposição de um grupo de ecoterapia desenvolvido pela Sorri, Sociedade de Recuperação e Reintegração de Incapacitados, entidade parceira da PM. Pacientes com paralisia cerebral ou autismo ou ainda politraumatizados estão na fila para atendimento. Emily, no colo da avó, já apresenta evolução significativa após 3 meses de tratamento. Ela tem mais firmeza e ela já solta a mãozinha assim para andar, né, de um lugar para outro. Você chama, ela vem. E antes ela não levantava, assim, que ela estava deitada, ela não conseguia levantar. Agora já começou a sentar. E eu achei que foi super bom, viu? É. Foi ótimo e é um projeto que a gente indica, né? Opa, ela quer vir comigo? Ah, ela adora tudo. Ah, é? Eita, Emily, tudo bem? Tá gostando do cavalo? É? Viu que não foi político o negócio, a criança que quis, tá? E aí, tudo bem, mamãe? Tudo bom. Feliz com o projeto? Estou feliz, viu? Muito bem. Daqui a pouco ela vai andar a cavalo com o pessoal? Ela já andou. Ah, já foi? Já foi. Você já foi, Emily? Tava tudo bem? Tava tudo jóia? Acho que vai fazer barulho aqui. E aí? Tudo legal? Então, tá aí. É um projeto. Tenho certeza que vai ajudar bastante a Emily, o desenvolvimento dela, né? Aqui a gente atende toda segunda-feira, a sessão é toda semana, né? Na segunda-feira. A gente tem atendido uma criança com Down, ela chegou aqui e nem sentava, ela não tinha estabilidade para sentar. E hoje ela está andando, com pouco tempo de atendimento, com pouco tempo de sessão. A resposta é magnífica, é pronta. A gente não acredita que acontece isso. O pessoal fala, tá andando a cavalo, tá passeio. Não é. Realmente o movimento do cavalo proporciona isso para os nossos praticantes, para os nossos usuários. O que esse trabalho proporciona para você? Para mim é gratificante, é uma paixão. A gente está aqui, né? O cavalo sabe também quem gosta dele. Então a gente interage, tanto nós quanto os profissionais da saúde se doa aqui. Às vezes a gente chega cansado, às vezes a gente está machucada, mas essa doação aí, o dia passa rapidinho e é gratificante. Não tem preço. Não tem preço. A ecoterapia utiliza o cavalo e uma equipe multidisciplinar de profissionais visando benefícios à saúde dos pacientes. É uma alegria para nós de poder estar servindo a comunidade de uma outra maneira. E o nosso animal, o nosso cavalo, ele tem um perfil dócil tanto para o policiamento como também para atender esse tipo de atividade e terapêutica. Só que o tratamento ficava inviabilizado nos dias de forte calor. A areia fervia sob os cascos dos animais. Percebendo essa deficiência do serviço, o deputado Celso Nascimento e um parceiro comercial da cidade decidiram cobrir parte do recinto. A resposta é assim, chega a ser imediata, né? Isso que nos alegra, né? Então vem as mães, né, geralmente juntos, e elas ficam tão felizes como nós, né, de ver o resultado do trabalho, que realmente traz uma melhora nas pessoas, né? Traz uma melhora de vida para todo mundo.
ao ver o trabalho, já imediatamente já se enganjou na nossa luta também e resolveu nos ajudar a construir esse enorme barracão aqui, né, essa cobertura, que hoje traz um conforto muito grande às crianças, né, e aos policiais, a todo mundo. Então, hoje não há mais cancelamento de sessões, né? Antes, se estivesse chovendo, um sol muito forte, a gente ia cancelar. Hoje a gente já faz sessões o ano inteiro. O programa de ecoterapia recebe 30 pacientes às segundas-feiras. Por ano, são mais de 1.000 atendimentos. Coloridas, perfumadas, delicadas, raras. As orquídeas estão entre as flores preferidas dos brasileiros. São mais de 30.000 espécies de formatos e cores das mais variadas possíveis. E cada uma delas tem um significado especial, desde a pureza à sedução. Por tantos detalhes, a orquídea é uma excelente opção de presente. Com prazer. São 4 cuidados básicos. É a água, a luz, a ventilação e a adubação. Cuidando desses 4 itens, você não tem erro, você vai ter ela florida, vai ter ela viçosa. Quantos tipos existem de orquídeas? Nós temos 36.000 espécies, que nós dizemos que são as naturais, e temos 36.000 que são cruzamentos, que são os híbridos. Temos um leque bem grande de plantas. Por que ocorrem esses híbridos? Porque o homem quer melhorar a planta, porque uma orquídea natural, ela dura talvez de uma semana, 15 dias ou um dia, e a pessoa não quer uma planta assim. Se você quer mais, você cruza com outras plantas para ter mais flores durante o ano e maior durabilidade. Ok, vamos mostrar então algumas dessas orquídeas que são bem diferentes, né? Mostra um pouquinho para a gente aqui. Essa aqui nós falamos que seriam tipo plantas botânicas, que não são as vistosas, você não vai ver numa floricultura, né? Muitas são nativas brasileiras, né? São plantas, que a gente fala, são plantas raras, não tanto raras, mas não são para o público você comprar numa floricultura, ela não chama atenção como aquelas orquídeas grandes. E o cultivo é fácil também, é só você regar, não encharcar, mas regar a planta, deixar em lugar claro, adubar e lugar ventilado para não pegar doença. A diferença, olha, por exemplo, essa aqui, a flor dela está na folha. Isso, aquela coisinha que parece um risquinho meio marronzinho claro, seria a flor dela. Então temos as outras que aparece essa roxinha aqui, que a florzinha parece um cachinho de uva. Essa aqui também é uma florzinha na pontinha bem pequenininha. E aquelas que parecem um copinho, né? Tem essa amarelinha, roxinha. Então são plantas que cada uma tem a sua beleza. Tem aquela ali que parece ali uns espinhos, né? Essa aqui amarelinha, né? Parece um lequinho, um guarda-chuvinha, né? Ela é bem interessante, é uma planta estrangeira, mas você vê que a cor dela chama muita atenção. E é uma planta bem bonitinha, pequenininha, mas também não tem aquela duração como essas que a gente encontra em floricultura. Para a gente concluir essa diversidade de orquídeas, olha que bacana essa aqui, ó. No miolinho dela, lá dentro, a gente consegue ver uma pombinha. Olha que bacana. Natureza é perfeita. Bom, e para ter mais informações sobre os eventos das orquídeas aqui no estado de São Paulo, é só entrar em contato pelo site www.aosp.com.br. Priscila Silvério para a TV Assembleia SP. Se você é admirador das orquídeas, pode se programar, hein? Entre os dias 23 e 25 de setembro, vai acontecer uma exposição no Parque Rafael Francisco Riso, em Embu das Artes. Vida pessoal e profissional juntas e misturadas. Mas será mesmo que é possível conciliar estas duas situações quando há perdas ou ganhos neste tipo de relação? E como fazer para enfrentar os desafios? E ainda mais, dividir as conquistas. O ano era 2005. Na tela do cinema surgia um novo e explosivo casal, Senhor e Senhora Smith.
Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie se apaixonaram durante as gravações e a relação foi em frente. Hoje, 11 anos mais tarde, o casamento, que enfrentou crises por causa da doença da atriz, segue firme. Em 2015, Brad e Angelina protagonizaram um casal em outra produção. E ela assumiu também o papel de chefe dele, como diretora do filme À Beira-Mar. Uma relação que começou no ambiente de trabalho e continuou. Aqui no Brasil, no mundo da música, os cantores Joelma e Chimbinha, que tinham uma união de 18 anos e também eram sinônimos de casamento profissional, botaram um ponto final na vida a dois e no trabalho que faziam juntos na banda Calypso. Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes sempre levaram as relações amorosa e profissional com excelência e provaram para todos que é sim possível fazer um casamento dar certo para toda a vida. Sandro é cirurgião plástico há mais de 20 anos. Luceli, a Luceli é instrumentadora cirúrgica, mas acredite, trabalhou como advogada um dia. Minha formação é direito, eu sou advogada, né? E depois que a gente se casou, a gente viu a necessidade de ter uma pessoa de confiança que pudesse, além de administrar o consultório, né, também estar com ele nas cirurgias. E aí a gente decidiu que eu então faria o curso de instrumentação cirúrgica. E aí eu mudei totalmente a vida, né? Sim, a ex-doutora Luceli operou uma mudança radical para trabalhar com o Dr. Sandro. Assume suas funções em todas as consultas e cirurgias estéticas do marido. Bater aquele papo descontraído para espantar a atenção das pacientes é uma das atribuições da Luceli. Durante as cirurgias, o companheirismo, a confiança e, claro, muito profissionalismo. E pensar que essa relação começou justamente porque a Luceli precisava fazer uma cirurgia reparadora. Sabe aquele livro do plano de saúde que a gente usa para procurar um médico, uma clínica, um hospital, um laboratório? Foi num desses guias que a Luceli encontrou o marido dela, o Dr. Sandro. Como é que tudo começou, Luceli? Então, eu tinha uma prótese de mama já desde os 18 anos de idade e eu precisava trocar, já estava na hora, né? Isso foi em 2011. E aí resolvi procurar no livrinho do convênio, porque não tinha referência nenhuma, né? Assim, não tinha uma indicação. E fui procurar e achei... Comecei procurando pelos bairros, né? E aí achei o nome do Sandro, né? E aí eu falei, não, é nesse que eu vou. E foi nesse que eu fui, foi o único que eu fui. A relação entre paciente e médico mudou depois que Sandro passou por um divórcio. E adivinhe, quem resolveu tudo? A então doutora Luceli. Houve um dia que havia um retorno dela. Ela era o primeiro horário, né? Esse dia eu estava com alguns problemas pessoais, né? Cheguei um pouco atrasado, né? E, bom, eu cheguei, pedi desculpas, me desculpe, eu cheguei atrasado e tal, né? E, assim, eu só estava meio combalido, né? Ela perguntou, poxa, o que aconteceu, doutora? Né? O senhor está bem? O senhor está bem? Aí eu olhei assim, não estou bem. Aí eu me lembrei, né? Você é advogada, né? Sou. Então, eu estou me divorciando e eu preciso de um advogado. Você pode fazer para mim, por favor, esse divórcio? Né? E, bom, e aí o que era para ser a consulta de retorno já se transformou em outro tipo de consulta, uma consulta jurídica, né? Luceli providenciou o divórcio de Sandro. Passado um tempo, foi ela quem se separou do marido. E mais tarde, os dois começaram o relacionamento. O próximo passo foi Luceli fazer o curso de instrumentadora e o casal passou a trabalhar junto. Como é que é trabalhar, doutor Sandro, com a mulher, Luceli? É muito bom, assim, pelo seguinte princípio, né? A confiança é mútua, né? A tranquilidade que a gente tem por lá e o que você faz, né? O trabalho é um trabalho difícil, mas a gente faz com carinho, faz com dedicação. E se eu tô com quem eu amo e a pessoa que eu confio de verdade, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que a gente percebe muita coisa de melhor nisso.
Luceli e Sandro festejam as vantagens de trabalharem lado a lado há 3 anos. Eu vejo, né? Porque se não fosse assim, nos veríamos apenas à noite, Isso. talvez, né? A gente se vê mais, né? A gente fica mais juntos. E eu acho que para as pacientes também isso é bacana, né? Elas gostam de saber que é um ambiente familiar, elas gostam de saber que na hora de examinar eu vou estar ali do lado, para elas não ficarem com vergonha, enfim. As pacientes sabem que vocês são marido e mulher, vocês contam, né? Sabe. E elas gostam, né? E elas acham interessante isso. Elas se sentem mais à vontade. O casal criou regras para dividir o que é o trabalho e o que é a relação marido e mulher. O ambiente de trabalho é, né, exclusivamente do trabalho. Então, a gente, né, procura se concentrar, né? Lógico, o nível de respeito a gente mantém um pelo outro, né? E eu considero assim que para eu respeitar uma pessoa, né, de uma forma corriqueira, uma pessoa desconhecida, né, é uma coisa. Mas a pessoa que eu amo, eu acho que eu não tenho que respeitar menos, eu tenho que respeitar mais ainda. Então, o que a gente faz é dessa forma. Você procura sempre, né, levar o trabalho de uma forma bem profissional, né, e estabelecer sempre a confiança, o respeito ali naquele momento ali, a gente até para poder desenvolver melhor o trabalho. E você observa o Dr. Sandro como marido ou como patrão? Como colega marido, de trabalho? Como marido, mas assim, admiro o admiro como cirurgião, né? Assim, tem uma admiração, tem um respeito, mas sempre como marido, claro. Regras é a palavra-chave para que a junção casamento-trabalho tenha sucesso. Para a terapeuta de casais Tatiana Leite, o Sandro e a Luceli estão no caminho certo. Vamos pensar na particularidade dessa profissão? Então, assim, ele é um cirurgião que tem horários diferentes, né? E ela acaba ajudando ele, faz parte da equipe. Tem overdose, eu acho que eles estão ganhando mais. Porque se eles tivessem profissão diferente, eles sairiam prejudicados no ficar juntos, né? Enquanto casal. Então, eles estão usando a profissão dos dois para poder ficar juntos. Então, eles estão tirando um proveito, uma vantagem dessa situação de trabalhar juntos. TV em Revista termina aqui. Até o nosso próximo encontro.